No último vídeo da nossa série que analisa Shrek, vamos falar dos principais antagonistas que o herói encontra ao longo de sua jornada. Os vilões da saga Shrek são Lord Farquaad, a Fada Madrinha, o Príncipe Encantado e Rumpelstiltskin. Vamos dividi-los em dois blocos, os antagonistas mais tradicionais e os subversivos. Farquaad e Rumpelstiltskin trazem algumas das principais características que já esperamos dos vilões. Querem alcançar o poder e se tornar reis, e para isso assumem uma postura autoritária, e se utilizam de métodos considerados maus, injustos, cruéis e por aí vai, como acontece nos mitos da jornada do herói e nos contos de fada. Lord Farquaad odeia todas as criaturas dos contos de fada, todos os heróis, muitos dos quais são clássicos da Disney. Além disso, seu castelo é rodeado com um parque temático muito parecido com o do famoso estúdio de animação. Como Farquaad precisa se casar com uma princesa para se tornar rei, ele decide propor um torneio sangrento entre seus soldados para decidir quem irá salvar Fiona. Isso é parte da narrativa subversiva de Shrek. Não é um herói que resgata a princesa indefesa por motivos honrosos, mas sim alguém a pedido do vilão para que ele consiga apenas alcançar um objetivo. A subversão mais marcante para os vilões não se limita a isso. Ela continua em outro plano. Não é incomum que o vilão escolha por não sujar as próprias mãos, mas com exceção disso e da sua motivação, o Lord Farquaad é uma sátira ao tradicional cara mal. Ele, assim como o Rumpelstiltskin, é baixinho, e isso é reafirmado várias vezes ao longo do filme. E é uma de suas características que mais o revolta. Tradicionalmente, o vilão é uma pessoa impositiva, forte e poderosa, e por isso, alta. Fazer com que o Lord seja extremamente baixo já tira um pouco da seriedade de sua imagem vilanesca para o público. Ele se torna motivo de piada. Então, esse deve ser o castelo do Lord Farquaad. É, o palácio. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? O tamanho da sua cabeça, por sua vez, pode ser visto como um contraponto à sua altura para representar a ganância que ele nutre pelo poder, da mesma forma que Rumpelstiltskin tem uma cabeça e um cabelo enormes. Voltando para a pequenez do vilão, a cena de tortura que o Lord Farquaad pratica contra o biscoito é divertida por esse e outros elementos. A ideia de torturar um doce, uma criatura colorida e de voz fofa, ameaçando, durante o interrogatório, arrancar, como um ato cruel, um botão de açúcar. Não é nada poderosa. É interessante notar que a própria apresentação das pretendentes de princesas feitas pelo espelho, personagem do conto Branca de Neve e os Sete Anões ao Lorde, tira sarro dos grandes momentos decisórios dos vilões, quando eles estão planejando táticas para realizar as maldades. O espelho assume a posição de um apresentador de programa de entretenimento televisivo. É Dorinho. O quê? Como? Ou de um vendedor muito carismático. Flex Tape, the super strong waterproof tape that can instantly patch, bond, seal and repair. Flex O que torna a escolha da vítima um momento divertido para o público. Lord Farquaad chega perto de alcançar seu objetivo, mas Shrek, com a ajuda do burro, consegue reverter a situação e destrói os planos do tirano. O Lord, no meio da agitação, morre comido pela dragão num piscar de olhos. Outro elemento subversivo das narrativas de ação, sua morte anticlimática, nada trágica, rápida e nem é realizada diretamente pelo herói. Agora, com Rumpelstiltskin, as características vilanescas são tradicionais e sem subversão. Rumpelstiltskin é um personagem de conto de fada dos irmãos Grimm, que realiza desejos a partir de seus poderes mágicos em troca de algo. No conto original, em troca de transformar palha em ouro para uma menina que quer ser princesa, ele pede todas as joias dela em troca. E quando ela já não tinha mais objetos de valor para dar, a criatura mágica pede a criança que ela terá no futuro. Chegado o momento de cobrar pelo passado, a agora rainha suplica para que ele não leve seu filho. Então, Rumpelstiltskin decide que vai deixar ela ficar com o filho, se ela descobrir o nome dele. Por isso o nome do Rumpelstiltskin é tão difícil. O conto acaba com o nome sendo descoberto e revelado para todos. Por isso, em Shrek, como tem que ser diferente, a forma de quebrar os contratos mágicos que Rumpelstiltskin estabelece é resolvendo a questão que se encontra no verso do papel. Como vilão, Rumpelstiltskin sente ódio do Shrek, porque ele salvou a Fiona justamente no momento em que ela estaria prestes a conquistar o reino de tão distante. Os pais da Fiona só precisavam assinar o contrato que prometia tirar a Fiona da torre,
Mas Shrek impediu tudo isso. Tanto nesse contrato quanto no que ele estabelece com o Shrek, que daria a ele um dia de folga da família, Rumpelstiltskin se utiliza de uma estratégia comum no mundo dos magos que são vilões. Ele oferece uma solução muito atraente e aparentemente simples para o problema, se valendo do desespero do herói. Querendo resolver logo a questão, ele não lê as minúcias do contrato antes de tomar sua decisão. Além disso, o mago também não explica detalhes importantes das consequências do acordo, como, no caso de Shrek, o que realmente significa dar em troca o dia que ele nasceu. Nesse sentido, Rumpelstiltskin é um vilão bem tradicional. Atrás do reino, ele compensa sua baixa estatura, que não é percebida da mesma forma como a gente nota no Lord Farquaad, já que não é motivo de piada em nenhum momento. Com suas expressões fortes e planos inteligentes e poderosos. Além disso, ele é muito amigo das bruxas, personagens que geralmente são as maçãs podres da história. O resultado de sua maldade é um mundo distópico que apresenta uma ameaça mais desafiadora para o próprio Shrek e o modo como ele vai reverter o contrato. Agora que a gente analisou os vilões mais dentro das regras, vamos para o segundo bloco, os antagonistas que quebram expectativas por assumirem papéis diferentes daqueles que esperamos. No segundo filme, somos apresentados a mais uma figura extremamente conhecida dos contos de fadas. Invocada por uma lágrima de Fiona, quando a princesa está no momento vulnerável, após uma DR com Shrek, a fada madrinha se apresenta, inicialmente como a mãezona clássica das histórias infantis, dizendo ter a solução para todas as angústias e problemas. Falando sobre arquétipos, as fadas madrinhas presentes no imaginário coletivo se encaixam no arquétipo da Grande Mãe, uma figura feminina responsável pela fertilidade, bondade, solicitude, sabedoria e proteção. No entanto, a personagem Shrek quebra completamente com a imagem de uma mãe altruísta, preocupada apenas com o bem-estar e os felizes para sempre alheios. Na verdade, a fada de Shrek é uma bela de uma capitalista. Dona de uma grande produtora de poções mágicas, é de seu interesse continuar expandindo seus negócios e seu poder, mesmo que isso signifique passar por cima da clientela. Vemos isso no filme em sua conspiração com o pai de Fiona para tentar estragar o casamento da princesa com Shrek. Mesmo sabendo que o que ela mais quer é continuar ao lado de seu querido ogro, apesar das tensões do casamento. Em vez de atender aos seus desejos, a fada madrinha tenta atrapalhar os sonhos de Fiona, tudo para garantir a manutenção do seu poder e atender aos desejos de seu filho mimado, o príncipe encantado. Ele tenta de tudo para que Fiona se apaixone por seu filho, que não é oficialmente um príncipe, apesar do nome, já que está em seus planos que ele passe, de fato, a fazer parte da realeza. A fada madrinha traz também questionamentos sobre beleza. Logo de cara, ela aponta para a aparência de Fiona, que por ser uma ogra, foge muito, esteticamente falando, do que se espera de princesas. Em meio à pressão estética, que não é gerada apenas pela fada madrinha, mas também por todo o reino, até Shrek, que sempre gostou da vida tranquila de ogro, em seu pântano, começa a questionar sua própria beleza e estilo de vida. Passa a acreditar que Fiona não quer um ogro, e que a única maneira de salvar seu casamento é se transformar num estereótipo de herói de conto de fadas. Ele então toma uma poção que transforma ele num homem bonito e faz do burro, seu companheiro, um belo cavalo branco, digno de um cavaleiro clássico. Ele considera abandonar tudo que ele mais valoriza na vida, seu estilo de vida tranquilo no pântano, para se enquadrar no que ele acredita ser o padrão mais desejável, que traria seu felizes para sempre com Fiona. Temos então o príncipe encantado, filho da fada madrinha. Inicialmente ele é apresentado como a construção arquetípica de um herói. Bonito, forte, destemido. Tem uma bela armadura e um bom cavalo para guiá-lo em suas aventuras, auxiliá-lo na missão de resgatar uma princesa indefesa e levá-la de volta ao seu castelo para se casar com ela. No entanto, logo percebemos que o encantado foge, e muito, desse estereótipo. Em vez de um cavaleiro corajoso, o personagem é um filhinho da mamãe extremamente mimado. Com o sonho de virar oficialmente parte da realeza, ele faz de tudo para conquistar a princesa Fiona, mesmo sem amá-la de verdade. Seu único interesse é o poder e a fama. Depois de ter seus planos de casar com a princesa frustrados no segundo filme, vemos, em Shrek III, a mudança do príncipe encantado de um mero antagonista para um vilão, de fato. Após perder a mãe, Encantado passa a ser um ator de boteco. O drama de Encantado perdeu tudo e está vivendo de aluguel em Itaquera. Ele é humilhado diariamente, perde todos os luxos e confortos que tinha ao viver ao lado da fada madrinha e se vê cada vez mais longe de viver no castelo, de virar parte da realeza de tão distante. Sentindo-se excluído da sociedade,
Ele lidera uma reação de todos os outros vilões do reino. É interessante perceber também a crítica social presente no filme. Esses vilões, da Rainha Amada, Branca de Neve até o Capitão Gancho, não conseguiam achar outra alternativa que não levar uma vida desonesta, já que eles não têm outras oportunidades dentro do reino de tão distante. O longa mostra que suas ações ruins não são necessariamente resultado de uma perversidade intrínseca, mas um reflexo de uma sociedade desigual e excludente. A fada madrinha protetora. A grande questão é por que o filme trabalha essa personagem dessa maneira e principalmente esse príncipe encantado dessa forma. Porque na verdade é para questionar as nossas idealizações. Será que a gente no nosso dia a dia não tenta se enquadrar no modelo que aquela fada madrinha nos apresenta, né? Que é o modelo de mulher colocada dentro dos padrões de uma determinada beleza, né? De uma mulher que precisa ter um homem ao seu lado que tem um determinado padrão, e esse príncipe encantado que não consegue pensar em ser quem ele realmente deseja ser, né? Ele na verdade é quem a fada madrinha deseja que ele quer que ela seja.